Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, telefone do Maranhão, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas e o Pix 331-957-81620. Chegamos à última lição do trimestre. Estivemos estudando então com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aí você vê o endereço eletrônico para você adquirir revistas e os livros. As revistas novas já saíram. Veja aí quantas lições preciosas tivemos durante esse trimestre. Nós tivemos aí como comentarista deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é pastor presidente da Assembleia de Deus Missão, em Brasília, Distrito Federal. Veja aí as lições preciosas que estudamos durante este trimestre. Na lição 1, estudamos a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Na lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lição 3, o perigo do ensino progressista. Lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Na lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Na lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Lição 9, uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. Lição 12, sendo a Igreja do Deus vivo. Lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Então hoje estamos estudando aí a última lição deste trimestre. Vamos ver a lição 13, então, o mundo de Deus no mundo dos homens. Falando então da encarnação de Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus se fez homem, né? Nasceu aqui na terra como homem. Sabemos que ele foi colocado ali na manjedoura. Então vemos aí a presença do próprio Deus na terra através de Jesus Cristo. Nascendo como homem, então da manjedoura até o Calvário, né? Aí até sua morte na cruz e depois a ressurreição, suas aparições após a morte e ressurreição, depois sua ascensão. Então, todo esse período aí foi o período que Deus esteve na terra como homem. E o nosso calendário então é contado assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus pregou entre nós o evangelho do reino de Deus, sendo que esse mesmo Jesus voltará à terra e reinará aqui durante 1000 anos. Vamos ver o texto áureo da lição que está em Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Então veja que no Antigo Testamento, quem representava Deus na terra não era uma pessoa, né? Era o tabernáculo, depois passou a ser o templo. Então ele representava a presença de Deus na terra e mais especificamente, então a Arca da Aliança foi o objeto, né, que representou a presença de Deus na terra. Chegando então à nova aliança, o Novo Testamento, Deus se fez homem. Jesus Cristo nasceu na terra como homem. Então aqui estava exatamente Deus morando entre os homens, sendo também um homem sem pecado, mas em tudo semelhante aos homens. Após a morte e ressurreição de Jesus, então o Espírito Santo mora entre nós, está em nós, ele está conosco e em nós. Foi assim que Jesus disse, ele habitará convosco e em vós. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz que nós somos morada, templo, tabernáculo do Espírito Santo. Então ele mora em nós. Verdade prática, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, quando falamos dispensação, né, podemos aí ver mais assim,
claramente 7 dispensações de Deus, 7 maneiras, 7 épocas, né, de Deus tratar com os homens, e podemos ver claramente aí 2 alianças, a antiga aliança, a nova aliança, sendo que Deus fez alianças com alguns homens. Então nós estamos numa época importantíssima, que é a dispensação da graça de Deus. Quem é a graça de Deus? A graça de Deus não é uma coisa, não é apenas um favor imerecido. A graça de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Agora, a graça de Deus se manifestou aos homens trazendo salvação. Veja bem, a salvação trouxe quem? Jesus que trouxe. O que Jesus fez para nos trazer salvação? Então, ele veio, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, levou, tomou sobre ele. E morreu em nosso lugar na cruz. O juízo que era para nós, ele levou sobre ele, morrendo por nós na cruz. E ele depois foi justificado em espírito, ressuscitou, depois foi assunto ao céu, está à direita do Pai intercedendo por nós. Então, isso aí é a graça de Deus. Jesus Cristo realizando o plano salvífico, o plano da redenção, o plano de Deus para nos salvar. Então, todo aquele que ouvir a pregação do Evangelho, falando a este respeito e crer, é salvo, recebe o Espírito Santo imediatamente. Então, quando a pessoa ouve e crê, recebe o Espírito Santo e passa então a ser filho de Deus, passa a pertencer ao reino de Deus. Então, saiu do reino de Satanás e entrou para o reino de Deus. Todo aquele que ouve o Evangelho se converte, então, ele nasce de novo, passa a pertencer ao corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Mateus 1, 21 a 23 e Gálatas 4, 3 a 7. Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Agora, Gálatas 4, 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então aí está bem claro, né? Porque Jesus veio ao mundo, nasceu como homem, para salvar a todos nós. E isso foi profetizado antes. E veja que ele nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, por isso mesmo nunca pecou. Não nasceu com a semente do pecado que vinha de Adão. Então ele está na terra como homem, mas é Deus mesmo conosco. Antes dele, os homens estavam presos, eram escravos do pecado. Então, vindo a hora certa que Deus designou, Jesus então veio para executar o plano de salvação de Deus, nos dando a todos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Então, cada um de nós, ao ouvirmos a pregação do Evangelho, aprove a Deus salvar os homens pela pregação, a loucura da pregação do Evangelho. Crer vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Então nós cremos e aí recebemos o Espírito Santo. A partir do momento que recebemos o Espírito Santo, então agora somos filhos de Deus. Para sermos
filhos, para sermos parecidos, para sermos a imagem e semelhança de Deus, só quando recebemos o Espírito Santo. Nesta lição vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o reino de Deus no mundo. Subtópico 1, a encarnação de Cristo. Subtópico 2, a mensagem do reino. Subtópico 3, os valores do reino. No tópico 2, as bênçãos de uma vida no reino. Subtópico 1, remissão dos pecados. Subtópico 2, adotados e herdeiros de Cristo. Tópico 3, os males de uma vida no mundo. Subtópico 1, a escravidão do pecado. Subtópico 2, filhos da ira e condenação eterna. Vamos procurar passar por todos esses tópicos, subtópicos, estudando a lição então. Vamos ver a introdução da lição. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Mateus 5,16. Então sabemos que haverá um milênio, Jesus mesmo governando sobre toda a terra. É claro que os mais importantes, membros aí desse reino serão os judeus que serão salvos no final da grande tribulação. Mas haverão muitos povos, muitas nações, e haverá um grande multiplicar da humanidade durante esses 1000 anos em que Satanás estará preso e o próprio Jesus Cristo governando. Haverá um derramar do Espírito Santo grandioso sobre toda a criatura. Agora, no presente, estamos vivendo então a dispensação da graça e Jesus Cristo veio como homem, nasceu como homem, morreu como homem, ressuscitou, está vivo para todo sempre, à direita do Pai intercedendo por nós. Todo aquele que ouvir a pregação do Evangelho, falando a respeito de Jesus e sua vida, paixão, morte e ressurreição, e crer nisso, então recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, inspirando Paulo, e ele escreveu aí em Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem nós estamos? Em quem nós estamos? Em Cristo. Desde quando? A partir de quando? Olha aí. Veja 1 Coríntios 1, 21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Veja Efésios 1, 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha bem aí, depois, nós estamos em Cristo o quê? Depois de ouvirmos a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia. O que é esta palavra? O Evangelho da nossa salvação, ou seja, só através desse Evangelho que podemos todos sermos salvos. Basta ouvir? Não, continua o versículo. E tendo nele também crido, olha aí, nós ouvimos e cremos nesse Evangelho. Por quê? Nós somos salvos pela graça de Deus, Jesus e sua obra de salvação. Agora, por meio de quê? Por meio da fé. Então tem que ouvir e tem que ter fé, acreditar nisso. Então cremos. E aí o que acontece? Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos, continua o versículo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então recebemos o Espírito Santo, ou seja, somos salvos. Só recebe o Espírito Santo quem é salvo. Então ouvimos a pregação, cremos na pregação, recebemos o Espírito Santo. Somos salvos, nascemos de novo. Agora, esta fé para acreditarmos não é obra. Estamos acreditando numa coisa que não fomos nós que fizemos. Foi Jesus Cristo que fez por nós. E essa fé vem como? Está escrito na palavra de Deus aí. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir pela palavra de Deus. Então nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada. E aí acreditamos e aí somos salvos. Então veja, o Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo. Então veja bem,
Quando somos então salvos, olha aí, Jesus, quando estava aqui, dizia: o reino de Deus está entre vós. Mas Jesus disse: olha, quando eu for, então, eu vou enviar o Espírito Santo, que ele estará convosco e em vós. Em João 14,16 diz o quê? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então veja, quando Jesus está falando com os apóstolos, o Espírito Santo estava habitando, estava em Jesus. Agora, ele estava à volta de todos, mas Jesus disse: ele habitará em vós. Veja bem, esse habitar em vós quer dizer o quê? Dentro. Então nós passamos a ser o quê? Templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo na terra, como o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. Então veja, agora, onde está o reino de Deus? O reino de Deus é onde o Espírito Santo está. Então agora o reino de Deus está em nós. Cada um de nós representamos o reino de Deus na terra. Cada um de nós, salvos, somos filhos de Deus, representantes do reino de Deus na terra. Então qual é o tamanho desse reino de Deus na terra? Onde tiver um crente. Então o corpo de Cristo na terra, a igreja, é o reino de Deus na terra. Quantos crentes tiverem, esse é o tamanho do reino de Deus na terra. Quanto mais almas ganharmos, maior será o reino de Deus na terra. Então, quais os valores do reino de Deus? Bíblia, palavra de Deus. Então, tem aqueles que seguem o parâmetro do reino de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. Esta é a constituição máxima para o ser humano, a mais perfeita, então digna de total obediência. Quem, então, vive debaixo da obediência a esta palavra são aqueles que pertencem ao reino de Deus. Quem não obedece não tem como parâmetro a palavra de Deus, não tem aí como o guia, né? Não tem a Bíblia como o manual de Deus para nós. Então, esses não pertencem ao reino de Deus. Tópico 1, o reino de Deus no mundo. Subtópico 1, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Mateus 1, 21, 22, Isaías 7, 14. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo, Lucas 1, 32, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1, 14. Ou seja, Nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, Mateus 1, 23. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, Gálatas 4, 4, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados, como está em Hebreus 2, 14 a 18. Então veja que quando Jesus nasceu, está escrito no Evangelho de Mateus, dizendo que ali estava se cumprindo o que o profeta Isaías, há 700 anos antes, disse, que a Virgem conceberia e daria à luz a um filho. O seu nome seria, então, Emanuel, traduzido Deus conosco. E aí nós vamos ver que a cada passo de Jesus se cumpria o que já estava vaticinado, ou seja, profetizado a seu respeito. Ele foi cumprindo cada uma dessas profecias a seu respeito. Então existem aí centenas de profecias no Antigo Testamento a respeito de Jesus. E todas elas foram cumpridas por ele, e algumas que são ainda escatológicas, ainda vão se cumprir. Como é que sabemos que vão se cumprir? Porque se todas essas já se cumpriram em Jesus, evidentemente que as outras também serão cumpridas. Então Jesus nasceu, foi gerado no útero virgem de Maria, por uma ação e obra do Espírito Santo. Ele não poderia nascer com a semente
vinda de Adão, né? Ou seja, não poderia ser descendente direto de um homem, porque a semente está no homem. Se ele nascesse filho de Maria e José, ele nasceria com a semente de Adão, ou seja, a semente do pecado. Então ele foi concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Então ele nasceu sem pecado e continuou sem pecado. E nós vamos ver o Espírito Santo falando que ele nasceu então semelhante em tudo aos homens, menos no pecado. Veja Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que esse mesmo Jesus, que em tudo se fez semelhante aos homens, menos no pecado, ele é declarado como o Filho do Altíssimo, Filho de Deus. No Evangelho de João, então, vemos a declaração de que o Verbo, ou seja, a palavra viva, Jesus Cristo, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, Deus mesmo habitando entre nós na forma de homem. E a declaração de Mateus 1,23 diz bem claro, né? Que ele é Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus mesmo, então, morando entre nós, morando na terra como homem. Em Hebreus, então, 2,14-18, explica bem claro que da mesma maneira que os homens vivem aqui na carne, no sangue, né? Nascem também através aí, tem o sangue, tem água, né? Veja aí o parto, né? Tem sangue, tem água, a presença de sangue e água. Ele participou, então, da natureza humana. E veja que ele morreu como homem. Saiu o que de Jesus? Sangue e água na sua morte, provando que é o mesmo Jesus que nasceu de sangue e água, estava ali presente. Na sua morte, sangue e água estavam presentes. Veja que o soldado furou ali. Saiu o que? Sangue e água. Então, em tudo foi semelhante aos homens, para remir os homens, para dar a vida pelos homens, para poder salvar os homens. Este era o plano de Deus. Um homem na terra que nunca pecou, aceitar pegar o pecado todo sobre ele e também morrer no lugar, em substituição a todos os homens, numa cruz. E depois ressuscitar. No subtópico 2, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, Nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Mateus 3,2, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Lucas 24, 46 e 47. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Atos 26, 20, Efésios 4, 28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. Atos 3, 19, Romanos 3, 23 a 25, 2 Coríntios 7, 10. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mateus 24, 14. Então vemos que Jesus nasceu como homem, viveu como homem. Aos 12 anos aproximadamente estava ali no templo discutindo, né, a palavra de Deus com os entendidos, os mestres. Vemos Jesus no batismo de João Batista, sendo batizado, recebendo ali o Espírito Santo. Jesus então foi cheio do Espírito Santo, depois foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, venceu a tentação. E assim ele começa o seu ministério na terra, sendo que o primeiro milagre foi em Caná da Galileia. E ele então pregou o evangelho por toda parte, ensinou a palavra de Deus, curou a todos, então exerceu o seu ministério e depois morreu na cruz e ressuscitou. A mensagem principal de Jesus foi em continuidade a mensagem que João Batista iniciou. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então veja que essas duas coisas é que dão entrada à salvação. Então, ao ouvir a pregação do Evangelho, o homem crê nessa pregação, se arrepende dos seus pecados e aí recebe o Espírito Santo, é salvo. Quando ele ouve e crê, então vem uma ação do Espírito Santo, exatamente convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que ele possa ser salvo. Então esse arrependimento traz uma transformação, uma mudança. Olha aí, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É uma vida totalmente nova. Aquilo que não compreendia na palavra de Deus vai passar a compreender. Aquela vida de pecado, né? De obediência ao pecado, de escravidão do pecado, de reino das trevas, aquilo ali acaba. Passa a ter então uma vida nova, atitudes novas, modo de viver novo. Agora vive para agradar a Deus. Tinha lá um dono, Satanás, agora o dono é Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, pertencemos a Deus. Então nosso papel é pregar esse evangelho para que o máximo de pessoas possam ouvir e crer, sendo assim também salvos, passarem a pertencer ao reino de Deus. Subtópico 3, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, Mateus 5, 21, 22. A fuga da imoralidade sexual, Mateus 5, 27, 28. O casamento indissolúvel, Mateus 5, 31, 32. A honestidade no falar, Mateus 5, 33 a 37. O não revidar as ofensas, Mateus 5, 38 a 44. A esmola, a oração e o jejum, a partir de um coração sincero, Mateus 6, 15 e 16. O não julgar os outros, Mateus 7, 1 e 2. O alerta sobre os dois caminhos, Mateus 7, 13 e 14. A advertência contra os falsos profetas, Mateus 7, 15 a 23. E a exortação para a prática desses valores, Mateus 7, 24 a 35. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, Mateus 5, 48. E nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça, Mateus 6, 33. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Efésios 5:8. Então veja que Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6, resume aí tudo o que é necessário para que nós representemos corretamente o reino de Deus na terra. Então, se lá no Antigo Testamento temos lá o Pentateuco, temos principalmente a lei ali escrita, dando aí regras, normas para o homem viver corretamente. No Novo Testamento, nesta dispensação da graça, nós temos aí o Evangelho de Jesus pregado ali no monte, que é chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, também capítulo 6, onde ele resume tudo o que é necessário para essa vida nova que nós temos agora pertencendo ao reino de Deus. E é claro, se inclui aí também o capítulo 7 de Mateus. Nós vemos aí no capítulo 5 de Mateus pelo menos 8 características claras daqueles que pertencem ao reino de Deus. Veja, está registrado o quebrantamento, a humildade, o choro, a mansidão, a retidão, a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores do reino. Mateus 5, de 1 a 12, fala da humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Então veja que isso aí é um resumo do resumo de tudo que está escrito ali a respeito daquilo que nós devemos praticar em nossa vida cristã. Tópico 2, as bênçãos de uma vida no reino. Subtópico 1, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4:3. Isso quer dizer que, antes do Evangelho do Reino, a percepção espiritual tanto dos judeus quanto de gregos era limitada, legalista
e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4, para remir a humanidade da escravidão do pecado, Gálatas 4:5a. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas, Gálatas 3:13 e Colossenses 1:13. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo, Gálatas 5:4, 5b. Então veja que agora nós vamos ver aí a nova posição que nós estamos, que nós ocupamos. Então agora estamos em Cristo, né? Vimos aí Efésios 1:13. Estamos em Cristo. A partir de quando? A partir do momento que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Aí nós cremos nessa pregação e aí recebemos o Espírito Santo. Então, a partir daí, nós somos agora filhos de Deus. Então, antes de ouvirmos o evangelho e crermos, nós éramos filhos da perdição. Nós estávamos sendo escravizados pelo pecado. Pertencíamos ao reino das trevas. Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Imagine. Então, um mundo orientado, né, por Satanás, por seus demônios. Então, antes de nós sermos salvos, nós não tínhamos a percepção espiritual correta. Nós não entendíamos a palavra de Deus, não entendíamos o plano de Deus, não sabíamos corretamente o que estava escrito na palavra de Deus. Veja o caso, por exemplo, de Maria. As pessoas do mundo, antes de se converterem, pode ver que colocam Maria aí, que chamam Maria de Mãe de Deus, colocam lá a sua imagem, nas suas casas, nas suas paredes, né? Adoram aquela imagem, se ajoelham, pedem coisas, colocam ela como se fosse intercessora, tudo mais. Mas veja bem que coisa interessante. Quando a pessoa ouve o evangelho e crê, recebe o Espírito Santo, imediatamente, quando a pessoa lê a palavra de Deus, ela já percebe completamente diferente. Ela acaba com essa idolatria na mesma hora. Quem vai dizer que Maria não teve outros filhos, só Jesus. A pessoa na mesma hora acaba com isso. Então ela tem uma percepção completamente diferente. A idolatria é morta no seu coração. E ela passa a entender claramente as coisas. Então ela não coloca ninguém mais acima de Jesus Cristo. Então ela tem apenas Jesus como seu único intercessor, como está escrito em 1 Timóteo. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está lá, só existe um mediador entre nós e Deus. Está bem claro aí. E na Bíblia Católica eu tenho, a Bíblia Ave Maria. A Bíblia diz exatamente isso. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então a pessoa muda completamente a sua percepção, porque agora tem uma percepção espiritual. Agora tem a revelação do Espírito Santo. E uma coisa muito impressionante que acontece e que está registrado em Gálatas 3:13, né? Olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morreu no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, e pela fé recebêssemos o Espírito Santo. Olha aí, isso aí é fantástico, porque todas as maldições que estavam impostas a nós antes, Jesus levou sobre ele na cruz. Veja só, levou os nossos pecados. Aí nós vemos Isaías 53, diz que ele levou nossas doenças e enfermidades. Olha aí. E aqui, Gálatas 3:13, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revela que Jesus levou também todas as nossas maldições, porque o descumprimento da lei trazia maldição, como está em Deuteronômio 28. Né? Ali tem uma lista completa de maldições sobre aquele que não cumpre a lei, não obedece à lei. Então Jesus veio exatamente na época da lei, cumpriu toda a lei
e levou sobre ele as maldições que a lei impunha sobre os homens. Então antes éramos pecadores, agora somos santos, filhos de Deus. Então escravos, agora somos livres, fomos perdoados. Então de escravos do pecado, de filhos do diabo, agora somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Subtópico 2. Adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Colossenses 1:21. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Romanos 8:29 e Apocalipse 2:17. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas 4:7. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, Gálatas 3:29, e a vida eterna, Tito 3:7, Efésios 3:6. Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória, Efésios 1:6. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus, Efésios 1:6, 12, 14. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmos 115:1, João 13:31, 32. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Efésios 3, 10 a 12. Então, antes éramos inimigos de Deus. Estávamos desligados de Deus. Veja aí Isaías 59. Fala aí que havia uma barreira entre nós e Deus, que era o pecado, que nos separava de Deus, nos tornava inimigos de Deus. Éramos estranhos para as coisas de Deus. Então Jesus trouxe a reconciliação, a religação, né? Estávamos desligados, agora fomos então religados a Deus. Então temos agora um novo nome, uma nova situação. Agora temos o Espírito Santo morando em nós. O que é que nos torna a imagem e semelhança de Deus? Exatamente a presença do Espírito Santo em nós. O Filho legítimo de Deus tem o Espírito Santo. Então todas as bênçãos que estão registradas na Bíblia para os filhos de Deus, então todas são para nós que somos filhos de Deus. E dentre essas bênçãos, a maior que existe, o que é? A salvação eterna, a vida eterna. Agora, com Deus, na presença de Deus. Agora, na nova Jerusalém, morando com Jesus Cristo. E isso é para sempre, é eterno. E por causa disso, Deus é louvado, engrandecido, adorado. Então veja que todo o reino espiritual tem que se dobrar diante de Deus e reconhecer a grande obra, a realização desse plano maravilhoso que Deus criou de redenção, de transformação dos seres humanos, de salvação dos seres humanos. Então todos aqueles que são salvos pertencem à igreja, corpo de Cristo na terra, cabeça do corpo é Jesus Cristo. Ele quem governa a igreja. Então Jesus continua pregando, ensinando, curando a todos através da igreja, através de cada membro da igreja. Então a igreja é a representante do reino de Deus na terra. Tópico 3. Os males de uma vida no mundo. Subtópico 1. A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. 2 de Pedro 2,19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8,43. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. João 9,41. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. Romanos 13,13. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas
e necessita de urgente libertação. João 8,36. Então veja que o ser humano, sem ter ouvido o Evangelho e crido nesse Evangelho, ele não recebe o Espírito Santo e vive então na escravidão do pecado, na cegueira espiritual. E ele se torna então obediente ao pecado, aos impulsos pecaminosos, às tentações dos demônios. Então ele vai ficando aprisionado cada dia mais e amarrado por esse pecado que vai dominando a sua vida. É uma coisa terrível, causa sofrimento, dor, angústia, desespero. E esse pecado vai o enlaçando cada dia mais, e conduzindo cada dia mais a uma religião falsa, a uma entrega falsa, à idolatria, a uma afronta contra Deus. E ele se torna auto-independente, ele quer se justificar a si mesmo, ele passa a ser o seu Deus próprio. Então ele passa a praticar todo tipo de pecado e achar que está tudo normal, que está tudo certo. Então ele entra para a injustiça, para a glutonaria, para a homossexualidade, para todo tipo de vício da nicotina, dos jogos, da bebida, as drogas. É desonesto. Tudo que faz para alguém é pensando em receber alguma recompensa em troca. Uma vida miserável, uma vida de tristeza, de angústia. Não tem paz de espírito, não anda no caminho das trevas. Então essa pessoa precisa de urgente libertação. E essa libertação só vem através do ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, a pregação legítima do Evangelho, revelando a este homem a obra salvífica de Jesus Cristo. Ou seja, revelando a graça de Deus, a misericórdia, o amor de Deus. Então, ao ouvir esta palavra e crer nesta palavra, então, este ser humano se arrepende de seus pecados e ele é salvo, recebe o Espírito Santo. Aí se torna filho de Deus. No subtópico 2, filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira, Efésios 2,3. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado, Gênesis 6,5. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência, Efésios 5:3-6. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. João 3,18b. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18c. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Lucas 7,30, Atos 7,51. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Então, veja bem, alguém pode perguntar assim: o que é preciso o homem fazer para ir para o inferno e depois ser lançado no lago de fogo e enxofre para sempre? Não precisa fazer nada. Ele já nasceu com a semente do pecado, vive na obediência ao pecado, já é considerado filho da ira, é considerado filho do diabo. A sua natureza carnal o leva a cometer todo tipo de pecado e as suas inclinações sempre são para impureza, avareza, idolatria. E cada dia a ira de Deus vem sobre ele pela sua desobediência. Então Jesus diz bem claro, olha, o Evangelho é pregado. Aquele que não crê já está condenado. Veja bem, o juízo de Deus está determinado sobre ele, porque ele não crê, ele não quer crer, ele não quer abrir o coração para Deus, ele não quer Deus. É evidente que existem aqueles,
que nós vamos pregar uma vez, 2 vezes, 10.000 vezes, e ele vai se converter um dia. Temos que fazer de tudo, várias vezes, quantas vezes for necessário. Vamos pregando. Precisamos pregar de novo, e de novo, e de novo, porque tem muita gente que demora. Então, esposa, não desista do seu esposo. Esposo, não desista da sua esposa. Pais, não desistam dos seus filhos. Filhos, não desistam dos seus pais. Então, ore sempre pelas pessoas. Fale de Jesus. Pregue o Evangelho. Leve essa pessoa para a igreja para ouvir o Evangelho. Porque a palavra de Deus é como um martelo, né? Que esmiuça a penha, ou seja, vai quebrando essa pedra. Às vezes a pessoa tem um coração de pedra, precisa ser quebrado. E tem gente que precisa ser quebrado aos poucos. Então a incredulidade é que leva o homem à sua condenação eterna. Então temos que pregar para o máximo de pessoas possíveis. E quantas vezes forem necessárias para que a pessoa ouça, creia e seja salvo, receba o Espírito Santo e se torne filho de Deus. Nossa função aqui na terra, então, é aumentar o reino de Deus na terra. Então, quanto mais pessoas aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, mais o reino de Deus crescerá. Então, é a função nossa. Então, nossa família deve ser criada na instrução da palavra de Deus e sempre sendo incentivada a ganhar almas. Vamos à conclusão. Depois nós vamos trazer para você ainda a revista nova, quais os assuntos que vamos estudar aí nessa revista nova, próximo trimestre. Vamos à conclusão. Os judeus aguardavam o reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Então veja que os judeus, sem o Espírito Santo, não conseguiam entender o que era a vinda do Messias. Então eles esperavam quem? Um general. Eles queriam um outro Davi para, através da espada, lutar e vencer os romanos, dominar o mundo todo e dar o reino a eles. É isso que eles esperavam. Esperavam um reino conquistado pela espada. Então a libertação que eles achavam que precisavam era uma libertação política, econômica, financeira. Mas não se reconheciam pecadores, não reconheciam que o principal problema deles era a falta de salvação, que o principal problema deles era o pecado que os afastava de Deus. Jesus ensinou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Para nós entendermos o que é o reino de Deus, muitas vezes nós precisamos entender o que não é para podermos compreender o que é. E é uma coisa importante saber. O reino de Deus, primeiro, não tem aparência exterior. Não é olhando para a pessoa, sua roupa ou sua Bíblia na mão, que vamos reconhecer que essa pessoa pertence ao reino de Deus. Não é a aparência da pessoa que diz o que é que ela é. Porque se fosse assim, aí os políticos andam de terno aí para todo lado. Né? Então, tem muita gente vestido como crente também na igreja, tem Bíblia, mas não pertence ao reino de Deus. Então não é a aparência exterior. Deus olha dentro, o Espírito Santo é dentro. Deus, só Deus que enxerga o Espírito Santo dentro de nós. Então ele sabe perfeitamente quem é filho de Deus e quem não é. Ele olha e enxerga no reino espiritual. Satanás também sabe perfeitamente quem é filho de Deus e quem não é. Por quê? Estão no reino espiritual. O reino espiritual enxerga dentro de nós, que é o reino espiritual. Então o Espírito Santo é visível no reino espiritual. Então Deus sabe exatamente quem é filho de Deus, quem tem o Espírito Santo.
Quem não é filho de Deus? Quem não tem o Espírito Santo. Também, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Veja só, estamos vivendo uma época, né? Olha aí, tem gente aí perdendo o reino de Deus por causa de comida e bebida. Então aí, glutonaria, né? Bebedice, olha aí, isso impede a pessoa de entrar no reino de Deus. E tem muita gente também impedindo as pessoas de entrar no reino de Deus por causa de comida e bebida. Então veja aí que existem as religiões aí que dizem aí, obrigam as pessoas, não podem comer carne. Olha aí, está impedindo a pessoa de entrar no reino de Deus por causa de comida. E existem muitas pessoas saindo do reino de Deus também por causa de comida e bebida. Então, estão no reino de Deus, mas aí estão aí na glutonaria, estão na bebedice aí escondidos, né? Olha, estão perdendo, né? Estão saindo por causa de comida e bebida. Então o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não é festas para as pessoas comerem. Não é isso que traz o reino de Deus. Não é isso que representa o reino de Deus. Então o reino de Deus é o quê? Olha, está bem claro na palavra de Deus, é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. É isso que o reino de Deus traz. Essa paz é a paz de quem vive cheio do Espírito Santo, de quem está fazendo, ocupado na obra de Deus. O que traz a paz, a união na igreja é a evangelização. Não é festa, não é comida. Tem muita gente enganada com isso, pensando que banquetes, festas, comida, passeios é que vai trazer união. Não, a união é através da evangelização. Todos pensando o mesmo, todos desejando ganhar almas, ocupados nisso. A justiça diz que todos são iguais, todos têm oportunidade na igreja. Não pode haver acepção de pessoas na igreja. Então, justiça é: ninguém pode estar muito bem financeiramente enquanto alguém está passando necessidade. Veja bem, ninguém pode estar doente sem receber visita. Então, pratiquemos a justiça. Agora, a alegria do Espírito Santo, ou seja, as manifestações poderosas do Espírito Santo, são visíveis e são audíveis. Olha lá, Filipe, ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Então, essa alegria do Espírito Santo deve permanecer na igreja, o poder de Deus em operação através do Espírito Santo. Isso é que traz a verdadeira alegria. É a liberdade que o Espírito Santo tem na igreja. Então, temos aí uma ética do reino de Deus e temos que viver nesta ética, praticando esta ética, que está aí principalmente, então, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Então, nesse mundo que estamos aí vivendo, né, dominados pelo império do mal, temos que pregar o Evangelho, o legítimo Evangelho, falando do sacrifício de Jesus, do sangue derramado na cruz e da sua ressurreição. Mostrarmos um Jesus vivo ao mundo, que continua salvando, curando, libertando, pregando, ensinando, curando a todos. Glória a Deus. Nós ainda vamos ler aí Efésios 4, 22 e 32, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, Efésios 4, 22 a 32. Então, veja que aí também há um resumo, geral desse novo viver com Deus, dessa nova vida em Cristo. Então, você que está ouvindo esta palavra, você agora abre o coração para Deus, quer começar uma vida nova com Deus, quer agora se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, crendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. Levou sobre ele, morreu em nosso lugar, levando o juízo que era para nós, levando sobre ele. Morreu a nossa morte e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar agora. No final, vamos trazer aí o resumo do próximo trimestre. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos agora. Eles estão pedindo perdão a Ti agora pelos seus pecados. Estão começando uma vida nova com o Senhor. Concede a eles o Espírito Santo agora, Senhor. Se esforça por crer agora, em nome de Jesus. Abre o coração para Deus agora. Seja transformado agora. Seja agora filho de Deus. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura agora em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, toca neles. Solta toda dor, toda doença, toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, e faz milagres, maravilhas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, também mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Eu envio para você gratuitamente em PDF e PowerPoint. Então entre em contato conosco, esse telefone aí é também meu WhatsApp. Aí 99991520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Aí tem conta da Caixa Econômica, tem do Bradesco, tem aqui do Banco Brasil. O Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva. E aí tem o meu Pix, que é meu CPF, 331-957-816-20. Aí, Luiz Henrique de Almeida Silva. E o banco é Bradesco. Então, nos ajude. Nós precisamos muito da sua ajuda. Vamos ver agora, então, qual a revista, o tema aí do novo trimestre e as lições. Então, você vê aí a capa da revista, aí o mundo, sendo abraçado aí, aí significando Jesus tomando nas suas mãos aí o mundo inteiro. E o tema é até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista deste quarto trimestre de 2023 é o pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente ali em Curitiba, Paraná. Vamos estudar as seguintes lições. Lição 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição 8, missionários fazedores de tendas. Lição 9, a igreja e o sustento missionário. Lição 10, o desafio da janela 1040. Lição 11, missões e a igreja perseguida. Lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Lição 13, o propósito de missões. Lição 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, excelentes lições aí, excelente tema, falando da evangelização do mundo todo. Então, seguindo aí a grande comissão, a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E aí diz que estes sinais seguirão os que crerem, Dentre os sinais tem aí expulsão de demônios,
falar novas línguas, que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, né? Temos aí pôr as mãos sobre os enfermos, serem curados. Temos aí se beber uma coisa mortífera não causará dano algum. Temos aí Mateus 28 dizendo que nós devemos ensinar as pessoas e batizá-las nas águas, né? Então, tem aí a grande comissão e nós temos que, neste próximo trimestre, aprendemos que também não podemos ser só professores de escola bíblica dominical, temos que praticar o Evangelho. Evangelizar é dever de todo crente. Então, tanto os professores quanto os alunos. E os professores são o maior exemplo dos alunos. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.